Oi, gente, tudo bem? Então, vamos continuar nossa leitura e meditação na palavra. Vamos orar primeiro, né? Pedindo para que Deus esteja aqui nos capacitando, né? E revelando a sua palavra, porque, como eu já falei antes, a Bíblia é um livro muito especial, mas que nós precisamos aí da revelação do próprio Espírito Santo para que a gente consiga entender aí a luz, né? Do Espírito, para que a gente consiga realmente ter um entendimento correto das Escrituras, tá bom? Então, vamos orar. Amado Senhor e Deus, em nome de Jesus, Senhor. Oh, Paizinho querido, estamos aqui, Senhor, com a Tua Santa Escritura nas mãos, Pai. Queremos ler, mas queremos, Senhor amado, ter o entendimento vindo direto do Teu Santo Espírito, Pai. Nos revela, Senhor, aquilo que é necessário nos dias de hoje. Oh, Deus, toca, Senhor amado, os nossos corações de uma maneira pessoal e única, Pai. Como tu faz, Senhor, porque tu é um Deus pessoal. Tu conhece a mim, mas tu conhece a cada uma das pessoas que vão assistir este vídeo, Senhor. Tu conhece os nossos momentos, Pai amado, o momento que nós estamos vivendo hoje, Senhor. Cada um de nós, Senhor amado, oh Deus Todo-Poderoso. Trata conosco de forma única, fala aos nossos corações de forma única, Senhor, em nome de Jesus. Que nós possamos nos sentir envolvidos pela Tua presença, pelo Teu amor, Senhor, neste momento, Pai amado, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. No capítulo, então, 37, que nós lemos, agora no versículo 1, diz assim: Jacó ficou morando na terra de Canaã, onde o seu pai tinha vivido. Essa é a história da família de Jacó. Quando José era um jovem de 17 anos, cuidava das ovelhas e das cabras junto com seus irmãos, os filhos de Bila e de Zilpa, que eram mulheres do seu pai. E José contava ao pai as coisas erradas que seus irmãos faziam. Então aqui nós temos o relato de que José, né, um dos filhos mais novos aí de Jacó, né, o penúltimo filho de Jacó, o filho de Raquel, né, Jacó com Raquel, ele era um dos filhos mais novos e cuidava das ovelhas junto com seus irmãos, mas era aí dedo duro, né? Ele ficava levando aí de leve trás, né? E ficava levando as coisas erradas que os irmãos dele faziam, ia lá e contava tudo pro pai. Os irmãos, obviamente, que não devem, né, ter gostado nada disso aí. Então, já começa uma implicância aí, ó. Lá no versículo 3 diz assim: Jacó já era velho quando José nasceu e por isso ele amava mais do que todos os outros filhos. Jacó mandou fazer para José uma túnica longa de mangas compridas e os irmãos viam que o pai amava mais o José do que a eles e por isso tinham ódio dele e eram grosseiros quando falavam com ele. Então a gente vê aqui que além dessa fofoca, né, de entregar os irmãos, também havia uma diferenciação aí de tratamento. Vocês lembram, né, que Jacó e Esaú também já herdaram dos pais deles também essa diferença de tratamento? Vocês lembram, né, que Isaac, ele gostava mais de Esaú e Rebeca gostava mais de Jacó, lembra? Então já traz aí, já lá, né, dos seus ancestrais, esse comportamento aí vem sendo repetido, né? De geração em geração. E aí Jacó aqui repete esse erro já que os pais dele cometeram, né? Porque não deveria ter diferença, né, de tratamento, mas os pais cometeram na vida dele, do irmão, aí ele continua repetindo aqui, né? Esse mesmo erro com os filhos. Então, a Bíblia nos fala, né, que Jacó tratava aí declaradamente, tratava abertamente, né, diferente os irmãos de José. Isso fazia, então, com que os irmãos de José os odiassem, né? Então, a gente tem aqui essa palavra ódio, né, escrito na Bíblia, dizendo, então, que os irmãos odiavam ele. E também traz que Jacó fez uma túnica longa de mangas compridas, especialmente para José. Isso quer dizer que era uma roupa diferenciada, era algo que
Jacó fez especialmente para esse filho e não fez para os outros, né? E tudo isso daí ia nutrindo aquele ódio, todas essas atitudes aí de José e Jacó ia crescendo no coração dos irmãos, aquele sentimento de inveja, aquele sentimento de frustração, aquela revolta de serem tratados de forma diferente, de não serem tão amados. Isso aí foi crescendo no coração dos irmãos. Olha aqui, né? O quanto isso nos ensina hoje em dia, para que a gente também, aqueles que têm filhos aí, comecem a prestar mais atenção, se talvez, até sem perceber, nós não fazemos essa diferenciação com os nossos filhos. A gente tem que ter muito cuidado com isso aí, né? Os nossos filhos, eles não podem ter essa sensação de que a gente ama mais um do que o outro, né? O nosso amor tem que ser igual diante de todos os filhos, cada um com a sua personalidade, cada um do seu jeitinho, mas eles têm, todos eles, que se sentirem amados da mesma forma, porque a responsabilidade da atitude dos filhos aqui também é de José, né? Porque ele nutria esse relacionamento ruim entre os filhos, por causa da atitude já que ele tinha. Continua assim lá no versículo 5. Certa vez José teve um sonho e contou aos seus irmãos. Aí é que ficaram com mais raiva dele, porque ele disse assim. Então os irmãos... Daí que eu me perdi aqui. Certa vez José teve um sonho e contou aos seus irmãos. Aí é que ficaram com mais raiva dele, porque ele disse assim. Escutem, que eu vou contar o sonho que eu tive. Sonhei que estávamos no campo amarrando feixes de trigo. De repente, o meu feixe ficou de pé e os feixes de vocês se colocaram em volta do meu e se curvaram diante dele. Então os irmãos perguntaram: que quer dizer você com ele? Que quer dizer que você vai ser o nosso rei e vai mandar em nós? E ficaram com mais ódio dele ainda por causa dos seus sonhos e do jeito que ele os contava. Depois José sonhou outra vez e contou também esse sonho aos seus irmãos. Ele disse assim: eu tive outro sonho. Dessa vez o sol, a lua e as 11 estrelas se curvaram diante de mim. Quando José contou esse sonho ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e disse: o que quer dizer esse sonho que você teve? Por acaso a sua mãe, os seus irmãos e eu vamos nos ajoelhar diante de você e encostar nosso rosto em chão? Os irmãos de José tinham inveja dele, mas o seu pai ficou pensando no caso. Então quer dizer que aqui diz que José sonhava várias vezes com esse tipo de sonho. E ele contava aos irmãos. E cada vez que ele contava esse tipo de sonho, onde ele se exaltava, né, e colocava os irmãos em uma posição menos do que ele, ia nutrindo ainda mais ódio no coração dos irmãos, mais inveja, tudo isso aí ia contribuindo, ia enchendo o coração dos irmãos de raiva e de ira contra José. E percebe que aqui, até então, enquanto ele vem contando esses sonhos, o pai ficava neutro, pelo que diz a Bíblia, até que ele sonhou e contou que o sol e a lua também se curvaram. Aí o pai resolveu repreender. Como assim? Você está dizendo que os teus irmãos e eu e a tua mãe também vamos nos curvar? Então aí ele parou para pensar e diz, né, que os irmãos, eles tinham inveja dele e ficavam com cada vez mais raiva, mas José ficou pensando no caso, pensando o que será que isso aí quer dizer. Então é isso que a Bíblia fala. Lá no versículo 12 diz assim, ó: um dia os irmãos de José levaram as ovelhas e as cabras do seu pai até os pastos que ficavam perto da cidade de Siquém. Então Jacó disse a José: venha cá, vou mandar você até Siquém, onde os seus irmãos estão cuidando das ovelhas e das cabras. Estou pronto para ir, respondeu José. Jacó disse: vá lá e veja se os seus irmãos e os animais estão bem e me traga notícias. Aqui a gente vê o quê? Que os irmãos, eles foram tratar das cabras, mas o protegido do José ficou em casa, né? Porque assim, ó,
quando eles cuidavam das cabras, eles viajavam por um longo caminho, né, procurando ali a água, porque era um deserto, então não era todo lugar que tinha água, não era todo lugar que tinha pasto para as ovelhas, então eles tinham que caminhar longas distâncias e ficar vários dias, né, indo de lugar em lugar, procurando alimento aí e água para os animais. E José, ele ficou em casa, ele não ficou todo esse tempo, né, acampando, passando dificuldade com os irmãos, não, ele ficou lá protegidinho em casa com todo o conforto. Mas quando o pai resolveu dar uma espiada para ver se estava tudo bem, se os filhos estavam fazendo tudo certo, ele mandou José e disse, ó, tu vai lá, vê como é que tá a situação, né? E vem e me conta o que tá acontecendo, se tá tudo bem, se tá tudo certo, se teus irmãos lá estão fazendo tudo certinho. Então, a gente vê aqui que Jacó contribuía bastante para que essa inveja e esse ranço no coração dos irmãos nascessem aí contra José. E José estava sempre pronto, né? José, para fazer isso, parecia assim que ele realmente se agradava, era algo que realmente alegrava aí o coração dele, fazer esse tipo de serviço, né? Ficar indo e vindo e fazendo fofoca dos irmãos. Pelo menos é o que aparenta aqui a palavra. Lá no versículo, vamos ver aqui, continua no versículo 14. Então, dali do vale de Hebron, Jacó mandou José fosse até Siquém, e ele foi. Quando chegou lá, ele foi andando pelo campo. Aí um homem viu e perguntou, o que você está procurando? Estou procurando os meus irmãos, respondeu José. Eles estão por aí, em algum pasto, cuidando das ovelhas e das cabras. O senhor sabe onde foram? E o homem respondeu, eles já foram embora daqui. Eu vi quando disseram que iam para Dotã. Aí José foi procurar os seus irmãos e os achou em Dotã. Eles viram José de longe e antes que chegassem perto, começaram a fazer planos para matá-lo. Eles disseram, lá vem o sonhador. Venham, vamos matá-lo agora. Depois jogaremos o corpo num poço seco e diremos que um animal selvagem o devorou. Assim, veremos no que vão dar esses sonhos dele. Aqui a gente vê, então, que os irmãos veem José chegando e já começam ali a querer maquinar um plano para matar, para se livrar daquele irmão ali que era um incômodo na vida deles, né? Claro que esse sonho era um sonho de revelação de Deus e os planos de Deus, eles sempre acabam se cumprindo. Não adianta, nenhum ser humano consegue frustrar os planos de Deus. Então, mesmo que eles tentassem ali impedir aquilo, né, dizendo, ó, assim veremos o que vai dar nos sonhos dele, assim nós vamos cortar o mal pela raiz, não adianta, eles tentaram, mas mesmo assim, no final, os sonhos, eles acabaram mesmo contribuindo para que os sonhos de José se concretizassem, os planos de Deus se concretizassem, né? Então, lá no versículo 21, diz assim, quando Rúben ouviu isso, quis salvá-lo dos seus irmãos e disse, Rúben, o irmão mais velho, é o primogênito deles, né? Não vamos matá-lo, não derramem sangue, vocês podem jogá-lo nesse poço aqui no poço aqui no deserto, mas não o machuquem. Rúben disse isso porque planejava salvá-lo dos irmãos e mandá-lo de volta ao pai. Quando José chegou ao lugar onde os seus irmãos estavam, eles arrancaram a sua túnica de mangas compridas que ele estava vestindo. Depois o pegaram e jogaram no poço, que estava vazio e seco, e sentaram-se para comer. De repente, viram que ia passando uma caravana de israelitas que vinha de Gileade e ia para o Egito. Os seus camelos estavam carregados de perfumes e de especiarias. Aí Judá disse aos seus irmãos, o que vamos ganhar se matarmos o nosso irmão e depois escondermos a sua morte? Em vez de o matarmos, vamos vendê-lo a esses israelitas. Afinal de contas, ele é o nosso irmão e é do nosso sangue. Então, a gente vê aqui que eles aceitaram a sugestão de Rúben, não mataram ele. Claro que isso já, Deus ali interferindo no coração, né, de Rúben para dar essa sugestão aí. E eles tiraram a túnica dele e jogaram num poço. E sentaram para comer, como se nada tivesse acontecido. Nisso veio ali uma caravana
de israelitas. Israelitas são os descendentes de esses israelitas não, desculpa, ismaelitas. Esses ismaelitas, eles são os descendentes de Ismael, lembra? O pai de Jacó, ele foi o filho da promessa, né, de Abraão e Sara, mas antes de Isaac nascer, Sara entregou a Agar, que era a sua escrava, a Abraão, tentando dar aí um jeitinho, vocês lembram? Um jeitinho de conseguir ter um filho, dar uma mãozinha, né, para Deus, e entregou a sua escrava Agar. Agar teve um filho que se chamava Ismael, e quando esse filho já era grande, Sara mandou com que Agar fosse embora e levasse Ismael junto. Deus prometeu que ele iria proteger esse filho também de Abraão, apesar dele não ser o filho da promessa, mas que ele ia proteger, ia cuidar, e ele ia virar também uma grande nação. Então, eles eram meio que parentes, eles eram meio que primos ali, né? Então, esses ismaelitas que vinham e que iam em direção ao Egito eram descendentes de Ismael, filho de Agar e Abraão, tá? Quando Rubem voltou ao poço e viu que José não estava lá dentro, rasgou as suas roupas em sinal de tristeza. Ele voltou para o lugar onde seus irmãos estavam e disse: "O rapaz não está mais lá, e agora o que é que eu vou fazer?" Então os irmãos mataram um cabrito e com o sangue mancharam a túnica de José. Depois levaram a túnica ao pai e disseram: "Achamos isso aí, será que é a túnica do seu filho?" Jacó a reconheceu e disse: "Sim, é a túnica do meu filho. Certamente algum animal selvagem o despedaçou e o devorou." Então a gente tem aqui que os irmãos de José pegaram ele, venderam aos ismaelitas, que levaram ele para o Egito como um escravo, para vender lá no Egito depois, né? E nós temos aqui então também que para disfarçar isso aí, para que o pai, né, para que Jacó não visse que foram eles que fizeram algo contra José, mataram um animal, colocaram o sangue do animal ali na túnica e entregaram para José e disse: "Olha aí, ó, né? Esse daí é a túnica do teu filho, que certamente foi morto por um animal selvagem." Então, em sinal de tristeza, Jacó rasgou as suas roupas e vestiu roupa de luto, e durante muito tempo ficou de luto pelo seu filho. Todos os seus filhos e filhas tentaram consolá-lo, mas ele não quis ser consolado e disse: "Vou ficar de luto por meu filho até que me vá encontrar com ele no túmulo dos mortos." E continuou de luto por seu filho José. Enquanto isso, os midianitas venderam José a Potifar, o oficial capitão da guarda do rei do Egito. Então, o capítulo 37 termina assim, José ali, Jacó ali em luto por José, chorando, né, bastante, rasgando suas roupas, inconsolável. Aqui a gente vê que mesmo os outros filhos tentando consolar ele não adiantava, o amor que ele tinha ali realmente, né, por esse filho era gigante, e ele não entendia que, mesmo que isso realmente tivesse acontecido, que José tivesse realmente sido morto por um animal selvagem, Jacó tinha outros filhos, né, inclusive tinha um filho mais novo, Benjamim, que precisava também da atenção dele, mas o filho predileto, preferido dele mesmo era José. A gente vê aí assim muito forte essa diferenciação. E quando ele recebe a notícia de que o filho morreu, então ele fica inconsolável e fica durante muito e muito tempo de luto. E esses ismaelitas que levaram José como escravo até o Egito chegaram lá e venderam ele para Potifar, né, que era um dos oficiais do exército lá do Egito. E aí nossa história continua no capítulo 38 e que amanhã nós vamos ler. Certo? Então é isso, eu acho que hoje o que fica mais assim no meu coração é que o quanto a gente tem que ter cuidado
quando nós temos filhos, o quanto a gente tem que ter esse cuidado de não tratar os filhos de forma diferente. Porque nós, como pais, somos responsáveis por nutrir esse sentimento no coração de inveja, de inferioridade, de rejeição no coração dos filhos. Então, nós temos que ter muito esse cuidado. E se a gente passou por isso, porque, né, somos adultos já, de repente, quem sabe, tu aí já passou por essa situação, se sentiu rejeitado por pai, por mãe, tem esse sentimento no coração. A gente precisa entender hoje, como adultos, que isso realmente existe, mas às vezes é inconsciente. Eu tenho certeza que Jacó, nessa nossa história que a gente acabou de ler, ele não tinha esse entendimento. Ele tinha essa atitude, mas era uma atitude inconsciente. Ele não tinha nem noção do quanto ele estava prejudicando todos os filhos, inclusive José, com essa atitude dele. Então, os nossos pais, né, os teus pais, se tiveram alguma atitude assim de rejeição, de tratamento diferente, de gostar mais ou de tratar melhor o teu irmão do que a ti mesmo, a gente tem que entender que existe uma ignorância, uma falta de conhecimento no coração dos pais, né, que talvez eles não tivessem esse entendimento e por ignorância, por falta de conhecimento, acabaram agindo assim. E graças a Deus, hoje nós estamos aqui lendo essa história e podendo cortar esse tipo de comportamento. Se isso existiu na nossa família, que até hoje, que hoje, em nome de Jesus, a partir das nossos filhos, isso não exista mais. Né? Esse sentimento de rejeição, esse sentimento de frustração, de raiva, de inveja no coração dos filhos a partir da nossa geração é quebrado no nome de Jesus, porque hoje a gente tem o conhecimento, a gente tem a clareza, a gente tem a palavra de Deus que nos ensina o quanto isso é perigoso, é ruim, é desastroso na vida dos nossos filhos. Então a gente tem como quebrar isso aí, né? Então é isso, vamos orar? Amado Senhor e Deus, obrigada, Pai, obrigada pela Tua santa palavra, obrigada por todo o ensinamento que Tu nos trouxe hoje, obrigada, Senhor, porque Tu é um Deus poderoso, Senhor. Oh, Deus, aleluia, Senhor, obrigada, Pai amado, por cuidar dos nossos corações, Santo Deus de Israel, Teus planos, eles nunca mudam, Pai. Tudo aquilo, Senhor, que Tu tem para as nossas vidas, assim como que Tu tinha para a vida de José, apesar do pai dele, apesar dos irmãos, apesar do próprio coração de José, tudo se encaminhou e tudo cooperou para que os teus planos se concretizassem na vida de todos. Oh, Deus, então assim, Senhor, como tu tratou José, trata as nossas vidas também, Senhor. Assim como tu vai cuidar, nos próximos capítulos nós vamos ver o quanto que tu vai cuidar do coração de José, tu vai tratar no coração dele, dos irmãos também. Trata os nossos corações hoje, Senhor, em nome de Jesus. Se existe sentimento de rejeição, sentimento de tristeza, sentimento de mágoa, tanto em relação aos pais, quanto em relação aos irmãos, Senhor, em nome de Jesus, que isso seja quebrado hoje, para honra e glória do teu santo nome, Senhor. Quebra esse sentimento hoje, quebra essas atitudes, Pai, em nome de Jesus, e que na nossa geração, a partir de mim, a partir de quem está vendo esse vídeo hoje, isso não se repita mais. Em nome de Jesus, que essa atitude, Senhor, venha a ser transformada em atitudes de amor, atitudes de carinho, de respeito, Senhor, com os nossos filhos, de tratamento de igualdade entre eles, em nome de Jesus, e que os nossos corações sejam hoje curados para a honra e glória do teu nome. É no teu poder que eu declaro hoje, Senhor, cura espiritual, cura emocional na vida de quem está vendo esse vídeo hoje, e que nós possamos ser restaurados completamente. Todo sentimento de amargura, de tristeza, de rejeição cai por terra agora, no poderoso nome de Jesus Cristo, e que nós possamos, a partir de agora, possamos viver uma vida plena, de sermos amados, nos sentirmos amados e restaurados por Ti, pelo Teu santo nome, Jesus. Em nome de Jesus Cristo, eu declaro hoje cura e transformação. Em nome de Jesus. Amém.